Fala aí pessoal, o Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de selo grande aqui pro canal. Dessa vez do 9º episódio da primeira temporada, Verdade ou Consequência. Então vambora, né gente? O episódio se inicia lá no Delta Bar com Augusto anunciando que em 2 dias terá início a 15ª edição do Summer Crush. E a Natasha, né, ela tá lá, tipo, feliz, mas tá procurando a Steph. Porque ela disse, se a Steph não participar, eu viajar aqui pra nada. Enquanto isso, né, tá a Steph, a Luz, o Noda e a Cynthia, a doido lá no barco, voltando pra Selo Grande. E, tipo, tá sem sinal na barrinha e tal, essas coisas. E aí, né, o Augusto anuncia que o Rio, né, que vai ser a competição, vai ser o Correntoso, no caso que a Steph treinou, e também o Rio que ela acabou se acidentando. Mas, enfim, né, o Fê, ele chega lá na mesa da Natasha e dá pra ela o amuleto da sorte dele, ela fica meio, mas aceita. E, enfim, né, aí o barco chega em Selo Grande. As meninas estão desesperadas, vendo que não tem incêndio nenhum. E a Eudora, não tem incêndio. Eu vim aqui e tal, porque, mano, eu tinha que trazer vocês pra cá, porque me mandaram. E aí o Ron aparece dizendo que foi ele que mandou. E é revelado um segredo. A Luz e a Steph são irmãs gêmeas. A Steph não é filha da Lynn Ordonez. Ela é filha da Cynthia Aguilar. E basicamente, né, o que acontece é o Ron e a Cynthia se conheceram lá em Selo Grande durante o Summer Crush e tal, essas coisas. E acabaram tendo, né, a Luz e a Steph. Só que os pais do Ron enganaram ele e a Cynthia, mentiram, né, e tal, dizendo pro Ron que a Cynthia só teve uma filha, que foi a Steph. E aí, né, que eles não iam aprovar relacionamento e tal, essas coisas. E aí o Ron levou a Steph, né, e inventou lá a história e tal da Lynn. E aí, né, como se diz, a Steph foi criada pelos avós, enquanto a Cynthia, né, os avós da Steph disseram pra ela que o Ron era um mulherengo e tal, que não ia querer sustentar 2 filhas, essas coisas. Então, basicamente, mentiram, né, pras duas. Fizeram a Cynthia pensar que o Ron não ligava nem pra Luz, nem pra ela. E fizeram o Ron acreditar, né, que ele só tinha uma filha e não 2. Mas ainda assim eles têm sua parcela de culpa na história, né? E aí, no outro dia, tipo, a Steph e a Luz saem mó bravas dali com o Ron e com a Cynthia. E aí, né, no dia seguinte, tá lá o Charlie, o Julian e a Nath. E aí, o Charlie vai lá, se desculpa com a Nath, mostra o vídeo lá do videoclipe, né, da Friendzone. E ele colocou tanto tubarões quanto borboletas no videoclipe. E aí, né, ela desculpa ele e tal. E aí os 3 vão e postam o vídeo no canal. Enquanto isso, né, a gente descobre que a Cynthia ficou hospedada na suíte 304 e o Ron vai lá, né, pra esclarecer as coisas com ela e tal. Enquanto isso, a Natasha vai meio que provocar, né, a Steph, que tá lá sentada numa mesa com a Luz e com o Tony. Elas contaram pro Tony que elas são irmãs e ele ficou tipo... Vocês estão brincando, né? Mas enfim. A Natasha foi lá provocar e aí a Steph... Ela vai e pega 2 sobremesas, né, de fruta e derrama na cabeça da Natasha, que vaza dali. E aí, né, eles decidem ir treinar. E aí, né, o Charlie, ele pede ajuda da Nath pra ela tomar conta do pódio e do placar, né, da pontuação. Ela diz que beleza. E aí vem a Natasha, né, se engraçadando que é o dia de folga dela, querendo chamar o Julian pra sair e tal, mas ele, não, eu tenho muito trabalho aqui e tal, não dá. E aí, né, a Natasha, tá, e ela vai embora. E aí o Julian diz pra o
Charlie, nem se eu tivesse 1000 dias de folga eu passaria com ela. Deus me livre. E as duas começam a rir, né? E aí, beleza. A Steph e a Luz estão lá, né, no barco, sentadas junto com o Tony e o Pedro, né? O Pedro é o motorista. E aí eu ainda não acredito que vocês são gêmeos delas. Nós não somos idênticas, mas somos gêmeas. E as duas ficam aí rindo uma pra outra, o Tony ri também. E aí, beleza. Corta pra o Julian, o Charlie e a Nath. Eles estão sentados lá, né? Em uma parte do hotel e estão cantando a mil pastos. E aí, né, o Charlie diz, verdade ou consequência, Nath? Ela, verdade, não, consequência, não, verdade, verdade. E ele, em quem você pensava quando escreveu essa música? Ela, você sabe, né? Então, em quem você pensava quando escreveu tal música e tal? Ele, você sabe, né? Tipo, no caso, a Nath tá falando da Luz e ele tá falando da Nath, mas enfim, eles já passaram desse ponto, né? Eles são amigos de boa. E aí o Julian fala, e vocês sabem, né, em quem eu penso, mas não me perguntaram. E tipo, no caso ele falando da Steph. E aí, beleza, né? Enquanto isso, lá no Correntoso, né, a gente tem o trio treinando. E aí eles estão bolando a estratégia, mas a Steph tá nervosa ainda, lembrando do acidente e tal. E aí eles voltam pra o selo grande, ela confessa pro Julian que ela tá meio nervosa e tal. E aí ele bola um plano, diz que é pra ela ficar ali, que ele vai falar com o Tony rapidinho e tal. Enquanto isso, o Augusto tá falando com a Cintia e tal, dizendo, se eu soubesse que você ia vir, eu reservava um quarto melhor pra você e tal. Aí ela acaba falando que o Ron Navarro tá ali. Aí ele, o Ron Navarro, né? Ela pergunta do Noda, essas coisas. E aí ele, o tio dele pediu pra dar um emprego pra ele e tal, mas quem paga o salário do Noda é o próprio tio, não é a gente. Enfim, né? As meninas, elas estão com as mochilas delas, né? No caso, a Steph e a Luz. E o plano do Julian, junto com o Tony, é eles passarem a noite beira-rio. Pra Steph se acalmar, botar os pensamentos no lugar e tal, se acalmar melhor. E a Luz dar uma relaxada também, porque ela tá pegando muito... Tá se cobrando muito. E aí, né, o Augusto, ele pergunta pro Charlie e pra Nath como tá a página do Save Cielo. Ele diz que de boas ele já tá terminando e tal, que vai dar certo, que eles só tem uma semana pra pagar a parcela, mas que vai dar tudo certo. E aí, né, o grupo sai de caiaque, né, os quatro, no caso o Julian, a Steph, a Luz e o Tony. E eles chegam, né, num dos locais que o Julian tinha mencionado, que é um dos locais especiais dele. E ele diz que lá vai ser mó tranquilo pra eles vão ficar com tranquilidade, vão relaxar e tal. Eles montam um acampamento ali. E aí ele diz pra Steph, pra Luz, pro Tony relaxarem e dá uma das aulas zen dele, né? E aí o Augusto anuncia lá no Delta Bar a ordem de quem vai sair, né? Primeiro na competição, e a Natasha, ela vai sair antes da Steph. Então a manobra da Steph, né? Ela vai fazer, né? Eles tinham bolado uma estratégia para fazer dois tipos de manobra diferentes. Uma manobra caso a Steph saísse antes e uma manobra caso ela saísse depois. E aí, beleza. Estão lá fazendo os exercícios lá do Julian, de respiração, e dá certo. A Steph tá mais calma, já tá de noite, tá tudo certo. A Luz, ela ainda tá um pouquinho receosa com toda a pressão e tal, de ter deixado a Nath e Charlie sozinho, mas ela tava se cobrando muito, ela tava fazendo muita coisa sozinha e tal, mas deu certo. Enquanto isso, o Ron e a Cynthia, né, estão lá conversando. E ele revela, né, pra ela que sim, ele se casou de novo. No caso com a Paula, né, que é a mãe do Ian. Mas ele é viúvo agora, pois a Paula morreu. A Paula era bem próxima da Steph e inclusive foi, né, quem deixou a carta pra Steph investigar o mistério de Cielo Grande. No caso, que ela é irmã gêmea da Luz. E aí, bom, o quarteto tá lá na fogueira, né? E aí eles começam a cantar a Ora, finalmente, Pili Pascoal, depois de 9 capítulos, finalmente cantando, né? Mas, enfim. E aí, beleza, o Tony e a Luz ficam lá conversando, enquanto a Steph e o Julian vão pra uma área ali perto do rio,
começa a conversar, ele diz que esse é um lugar especial pra ele, que era segredo e tal, mas agora ele compartilhou com a Steph. E aí ela fala que tá tranquila, que vai pensar nas dicas dele antes de sair lá, né, na competição de Wake. E aí os dois finalmente se beijam. E os dois ficam lá olhando o luar e tal. E assim se encerra o episódio. Gente, foi bem bacana. A gente finalmente descobriu, né, o segredo de Cielo Grande. Que a Luz e a Steph são irmãs gêmeas. O Summer Crush vai acontecer já. Tá tudo encaminhando certinho. Mas é isso, o vídeo ficou por aqui. Deixa seu like, se inscreva. Até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.